Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de número 1 e em diante. Nós vamos ver até o verso de número 20. Diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu num solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 de mil. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. E então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em que, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Bondoso Deus, mais uma vez nós suplicamos que o Senhor continue a falar ao nosso coração. Que o Senhor mesmo esteja, ó Deus, a nos dirigir, a nos guiar, a nos guardar, a falar conosco, a fim de que possamos estar também, Senhor Deus, adquirindo de Ti a sabedoria lá do alto, para que possamos estar compreendendo todas as Tuas parábolas, mas não somente as parábolas, mas toda a Tua palavra, para que possamos compreendê-la, para que possamos, ó Deus, tê-la aplicada aos nossos corações, para que possamos, Senhor Deus, estar colocando também em prática dia após dia. Nós te pedimos, nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como já foi dito no início do culto, nós temos então 12 de agosto de 1859, chega ao Brasil Ashbel Green Simon, o homem que trouxe a igreja presbiteriana para o Brasil. Muito novo, muito jovem, cheio de sonhos, viveu aqui poucos anos. Menos de 10 anos foi o seu curto ministério aqui no Brasil. Mas foi tempo suficiente para poder formar um seminário, fundar um jornal, fundar algumas igrejas, fundar um presbitério. É ele que, até ser levado aos céus, devido a ter contraído agora me fugiu malária, febre amarela, deu um branco aqui. Ao ser contagiado pela febre amarela, ele acabou falecendo. Já tinha perdido a esposa, perdeu também a sua própria vida, deu a sua vida aqui no Brasil. Muitos outros vieram também. Assim como também hoje muitos outros têm saído das suas terras, têm saído do meio da sua parentela, têm ido para outras terras para estarem anunciando o Evangelho do Senhor, para estarem anunciando a palavra do Senhor. Não é, e não deverá, e não poderá ser diferente conosco.
devemos estar fazendo aquilo que a parábola diz, quando compara a pregação da palavra de Deus à semeadura da boa semente. Aí, o Ezequiel, dá para ver daí, Ezequiel? Tá, né? Cadê Miguel? Miguel está ocupado ali com outra coisa. Então, diz aí que o semeador saiu a fazer o quê? Dá para ver daí? Como é que é a semeadura que ele faz aqui? Né? Jogando a semente. Está pequeno, mas dá para vocês verem. Lá atrás está respondendo ali como é que está, né? Então, o que eles fazem? Como é que é essa semeadura? Se for hoje aqui no nosso Brasil, né? No nosso país, eu creio que em Livramento não é diferente. Quando vai semear grãos, abre então as covas, seja ela aberta ali pelo maquinário, pelo trator, ou seja aberta pela aquela máquina manual, mas é colocado ali algumas sementes e depois tampa por cima. Mas naquela época, especialmente o povo de Israel, eles semeavam de forma diferente. Eles simplesmente iam pegando e lançando. E onde o arado havia passado ali, revolvido a terra estava numa condição. Mas aqueles lugares, aqueles locais, aqueles trilhos, aqueles carreiros onde não só o semeador passava, pisava, mas também as outras pessoas caminhavam por aquelas terras, elas ficavam na terra batida, cruzada. E ali não era um local apropriado. Assim também tem os locais rochosos. E ele vai tratar também dos locais onde os espinhos nascem e crescem. Assim como foi dita aquela maldição ali no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Ali haveria então de a terra produzir cardos e abrolhos, ou seja, espinhos, ervas daninhas, para que dificultasse então a vida, que era tão boa, que estava ali regada de todas as boas coisas e de toda boa situação. Mas isso tudo é para poder a gente lembrar e pensar que a semeadura da palavra de Deus não é diferente. Nós saímos por aí e pregamos a todos porque nós não sabemos quem Deus vai salvar. Nós não sabemos quem Deus vai chamar das trevas para a luz. Nós não sabemos quem Deus vai tocar no coração e transformar e mudar o coração de pedra empedernido, endurecido, morto nos delitos e pecados, sem vida, num coração de carne, num coração amolecido, num coração que pulsa, num coração que tem vida. Nós não sabemos quem são. Por isso nós saímos e pregamos a todos. Por isso a caixa de som está ali falando para quem estiver passando, para quem estiver sendo alcançado. Por isso nós saímos por aí e entregamos folhetos e panfletos e convites para todos que estão à nossa volta. Por isso nós vamos de porta em porta, nós falamos e nós convidamos não só pessoas para estarem aqui, mas também convidamos pessoas para conhecerem a palavra de Deus e a elas anunciamos. E assim devemos fazer dia após dia sem desanimar. E a semelhança desse semeador que a parábola trata, nós precisamos estar dia a dia incansáveis, cumprindo a nossa tarefa. O texto de Mateus diz que compara aquele homem que assentado ali, sai e estando ali a semear, joga aquela semente. Mateus, Marcos e Lucas vão tratar dessa parábola. No texto que nós lemos, vimos que ao semear uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. Olha só, versículo 4. E ao semear uma parte, o que acontece? Caiu onde? Ezequiel. Ao ele jogando, ao local ali, e aqui o quê? Onde as pessoas passavam, à beira do caminho. Caiu então num lugar que não era tão propício, um lugar que não era tão apropriado para que aquela semente pudesse produzir. E quem já viu o plantio em larga escala ou em grande escala, em locais onde as aves de fato estão livres ali para voar, às vezes as pessoas colocam espantalhos, colocam cachorros para poder espantar as aves, né? Soltam fogos, porque as aves vão lá e vão tentar até mesmo cavar
aquilo que foi enterrado. Imagine aquilo que é jogado à beira do caminho. Eu nunca consegui filmar, mas há uma região lá perto de Manambi que de vez em quando a gente passava e em uma determinada época os caminhões de grãos vão passando e vão deixando cair ali a soja, vai caindo milho, vai caindo outras sementes. E quando a gente passa, quando a gente está se aproximando, vai aquela nuvem de pássaros que vão voando. E eu gostava muito de ver os cardeais, eles que têm a cabecinha vermelha. Gente, pretinhos da cabecinha vermelha, a gente brincava, né? Eles ali são flamenguistas, né? Aqueles passarinhos ali, né? Vermelho e preto. Mas como que era bonito ver aquelas aves ali. Elas estavam exatamente colhendo ali, comendo as sementes que haviam caído no caminho, as sementes que haviam caído na estrada. Na parábola, diz então que as sementes que caem à beira do caminho, logo vêm as aves e fazem o quê? Comem a semente. Olha só, a todos que ouvem a palavra, a todos os que ouvem o evangelho da salvação, mas não a compreendem, simplesmente ouvem, mas parece que não entra. Quando eu era pequeno, dizia a minha avó, né, meus pais também diziam isso, entrava no ouvido, saía pelo outro. Aí lá na escola, certa vez, lendo sobre isso, dizia que entra no ouvido, sai no outro, quebra no chão. A gente entender, é essa palavra que é semeada, que é anunciada, que as pessoas não compreendem. Embora ouçam com os ouvidos, não ouvem com o coração, não conseguem entender. E aí o que acontece? O diabo vem e arrebata o que lhe foi semeado. Este é o que foi semeado à beira do caminho, conforme o texto, conforme Jesus diz no versículo de número 16, ou 15. São estes os à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, estão ali atentos. Mas logo vem Satanás e tira a palavra. Logo eles se distraem. Outras, eu usei a figura errada, né? Vocês vêm para corrigir. Tá? Aqui, né? Semeada à beira do caminho, vem as aves e a comem. A outra semente é aquela que cai no solo rochoso. Versículo de número 5 diz assim: outra caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Está lá então? Não sei como vocês chamam aqui essas pedrinhas, né? A gente chama lá de pedregulho. Alguns lugares chamam de cascalho também. Aquele terreno que é cheio de pedra. Se você for cavar, você está enrolado para abrir um buraco ali. E diz que como a terra ali é rasa, rapidamente essa semente faz o quê? Brota, né? Rapidamente a planta nasce. Mas ela vai para frente? Não. O que acontece quando o sol causticante bate nela? Morre, seca, murcha. É exatamente isso que o texto diz. Saindo, porém, o sol, logo que nasceu o sol, visto não ser profundo a terra, diz o quê? Que ela se seca. Versículo 6 diz assim: saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. No verso de número 16 diz: semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Já viu aquelas pessoas que a gente chega às vezes na casa e convida para entrar? Eu creio, eu acredito, é assim mesmo, né? E às vezes até está ensinando para a gente. Tem hora que a gente sai de lá todo confuso. Gente, como é que aquela pessoa conhece a palavra de Deus dessa maneira? Às vezes até não se envergonha. O tanto que conhece a palavra de Deus. Mas, como fogo de palha, que rápido se espalha, mas rápido também
se apaga. Ouvem com toda avidez, parece que vão produzir, parece que vão, ficar firmes, vêm para a igreja, muitos deles começam a participar da igreja com toda a ênfase, com todo o calor, com toda a energia. Às vezes são os primeiros que chegam, os últimos que saem, mas de repente acabou-se, sumiu. Não querem saber de mais nada. O texto diz que esses que foram semeados em solo rochoso são os que ouvem a palavra, logo recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando, segundo Mateus capítulo 13, versículo 20 e 21, em lhe chegando angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Semelhantemente, diz Marcos, os que são semeados, Marcos 4, 16 e 17, em solo rochoso, são os que ouvindo a palavra logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz, sendo antes de pouca duração. Mesma coisa que Mateus, chegando angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E Lucas diz que eles estão sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra recebem com alegria, não têm raiz, creem apenas por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. A respeito desses, o apóstolo João vai dizer, estavam no nosso meio, eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Na verdade, eles nunca conheceram a palavra de Deus. Mas tem outro tipo de solo, onde muitas vezes nós acabamos semeando a palavra de Deus. No caso da semeadura ali, da parábola, diz que são aqueles que são semeados entre os espinhos. Está vendo aí, Ezequiel? Entre os espinheiros, Cai ali e tem tanto pé de espinho, tanta erva ali que vai dar trabalho, que vai cobrir. E vocês já viram que está tudo limpinho. Vocês plantam, não sei quantos aqui já plantaram alguma coisa. Algumas vezes na vida eu não me metia a plantar horta. Ainda bem que eu não vivo de horta, viu? Senão estava passando muito aperto, muita dificuldade. Mas eu me lembro que nós plantamos a horta e aí nós tocamos o adubo, fizemos tudo aí, começamos a molhar e de repente começou a aparecer aquele monte de coisa ali, crescendo, e todo animado, achando que eram as sementes que eu tinha plantado, que tinham brotado, que nada. Eu não sei de onde é que saiu tanta coisa que nasceu naquela bendita horta. Tanto mato, tanto trem de espinho, tanta coisa que aparecia naquele lugar. Deu trabalho demais, irmãos. Os irmãos não fazem ideia. Parece que se nascia um pé de cenoura, nascia 8 de outra coisa qualquer, que não tinha sido plantado ali. Nascia um pé de coentro, sem contar as formigas e depois os coelhos. E é essa situação que ele vai dizer aqui quando diz a respeito, no verso de número 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Mateus diz que, Mateus 13, 22 diz que o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Marcos diz que são aqueles que são semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo. Mesma coisa que Mateus, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, ou seja, todas elas juntas, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Quantas são? Há um hino do nosso lar que diz: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. Outros seguem, mas também, sem calor, vivendo estão. Há muitos que parece que estavam indo com todo o ânimo, crescendo, fazendo parte, às vezes até mesmo pegando cargos. Mas como diz por aí na gíria, me desculpe pela gíria, alguma coisa lá sobe na cabeça. Começam a ver as coisas do mundo, começam a ver as fascinações dessa vida,
Começam a ver os prazeres que são oferecidos e às vezes as riquezas. Eu lembro do pastor Djalma contando a respeito de um determinado crente na sua igreja que vivia orando para ter uma situação melhor, e o pastor Djalma disse que orava constantemente por ele, para que Deus fizesse prosperar ali o seu negócio, para que os seus empreendimentos prosperassem. E aquele irmão era, entre aspas aí, pau para toda obra. Tudo que precisava ele estava ali. Domingo de manhã ele estava, domingo de noite ele estava na igreja, durante a semana, e vivia naquela correria, naquela vida sufocada, e de repente as coisas começaram a andar bem. Pouco tempo se passou, o comércio começou a crescer, comprou um sítio, e o sítio prosperou mais do que o comércio. Começou a plantar, começou a criar uns animais, e à medida que as coisas iam melhorando, aquele irmão ia sumindo e não tinha mais tempo para poder ajudar nada na igreja, não tinha tempo para participar dos trabalhos, e todo dia ele tinha que ir cuidar da fazenda, cuidar do gado, cuidar de não sei o quê, molhar as plantas, e daí por diante. E de repente, aquele irmão já frequentava esporadicamente a igreja. E o pastor Djalma disse para aquele irmão: irmão, eu vim aqui para orar para o senhor agora, mas eu vim orar para que Deus tire tudo o que Ele te deu durante esse tempo. Porque as fascinações, o carro novo, os empreendimentos, ver a fazenda crescendo e fazendo tudo que está ali, prosperando, subiu ao seu coração e fez com que você se tornasse infrutífero. São estes os que recebem a palavra que cai no meio dos arbustos, no meio dos espinhos. Mas tem um outro tipo de terreno. Versículo de número 8 diz: outra, eu vou convidar os irmãos para lerem juntos, para não perder o costume, Outra, todo mundo junto? Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por ano. Olha só, diz que ela caiu na boa terra, cresceu forte, toda vigorosa, toda bonita, não tem problema com a calosão do sol, não tem pedras ali que vão aumentar mais ainda o calor, não tem os espinhos para cobri-la, não tem as aves para levar aquelas sementes, não teve as aves, e elas crescem e crescem, e não só crescem, como também frutificam. Coisa bonita quando a gente passa na beira da estrada, vê aquelas árvores bonitas. Acho que isso aqui é um pé de mexerica lá do Mato Grosso. Todo bonitão desse jeito aqui. Agora, todo mundo vai querer chupar mexerica, Então, o que diz o texto? Jesus diz, versículo 20, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. E olha só, frutificam a 30, a 60 e a 100 por ano. Imagine, cada semente produzir 100 sementes. Já pensou? Que maravilha! E é isso. Existe essa terra também no que diz respeito aos corações daqueles que estão lá fora, que estão lá no mundo. Nós precisamos lançar a semente, porque quando ela encontrar a boa terra, o Espírito Santo tiver dado vida àquele coração, eles haverão de crer e haverão também de firmarem-se, fortalecerem no Senhor, na sua palavra, e produzirão frutos. Lucas diz que aqui caiu na boa terra são os que têm ouvido de bom e reto coração. Retém a palavra, os que têm ouvido de bom e reto coração e que retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. E aí, Mateus vai terminar dizendo, assim como Marcos e como Lucas, no verso de número 9 de Marcos, capítulo 4, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir,
ouça. Meus irmãos, quando nós olhamos, e se nós pensarmos, nós vamos entender que são mais as sementes que nós lançamos, são mais as terras ruins do que a terra boa, se nós pegarmos a proporção que é colocada aqui. Nós vamos encontrar mais corações incrédulos, endurecidos, mais pessoas que vêm e depois vão, do que pessoas que vão se fortalecer e vão se firmar. Temos missionários que pregaram mais de 10 anos sem ver um convertido sequer em terras distantes. Eu não me lembro o nome, mas me recordo da história de um missionário que durante 20 anos ele pregou sem que ninguém se convertesse e ele nunca desistiu. São muitos os que vão para outras cidades, que vão para outros lugares. São muitas as pessoas que muitas vezes nós vamos pregar, que nós vamos evangelizar e que nós vamos até mesmo entregar folhetos. E às vezes é assim que a gente faz. A gente sai distribuindo, às vezes a pessoa é um porta para uma conversa, mas às vezes a pessoa vai guardar aqui e anos depois, a palavra de Deus chega ao seu coração. Eu gostaria de citar o exemplo de um irmão já falecido, o Álvaro Malardi. Ele foi usuário de drogas e ele passava, inclusive, acho que o Caio Fábio teve uma história parecida. Não vamos entrar nos detalhes, né, a respeito, mas o Álvaro disse que ele passava todo dia e, de madrugada, havia uma senhora no portão esperando ele passar. E quando ele passava, a mal da madrugada, vindo das farras, vindo das drogas, aquela senhora chamava: meu filho, vem cá, lê esse folheto. Ela ficava até a madrugada esperando. Diz que ele passava às vezes, talvez tentou dar a volta na rua, quando ele contou no quarteirão, ela saiu e disse: está aqui, ó, seu folhetozinho, está te esperando aqui. E ele chegava em casa, jogava fora, jogava num canto, jogava num lugar, queimava muitas vezes, rasgava. E um certo dia aquela senhora disse: olha, eu sei que você rasga. Ele disse: não precisa mentir não, meu filho. Eu sei o que você faz com os folhetos, eu sei que você rasga, eu sei que você joga no lixo, eu sei que você nunca leu nenhum. E ele disse: não minta não. Agora esse aqui, guarda esse para mim. Ele disse que naquele instante o remorso tocou o seu coração e ele não teve coragem de desfazer daquele folheto. E um belo dia, aliás, uma bela madrugada, para ele terrível, tenebrosa, desesperado, angustiado, no mais profundo abismo, no desespero, quase que tirando a sua própria vida e num grito de socorro lá de dentro, diz que ele ouve uma voz dizendo: leia o folheto. Ele se lembra do folheto e da palavra daquela senhora, ele se lembra de onde ele guardou. Ele pega o folheto e lê. Ele diz que naquele instante os céus se rasgaram de três trevas para a imensa luz que raiou no seu coração e que brilhou na sua vida. Ali ele teve um encontro com Jesus. Ali ele pôde desfrutar da maravilhosa graça de Deus. Eu tive o privilégio de conhecer, devido a toda a sua vida, a forma como ele levou a vida numa cadeira de rodas, paraplégico, mas anunciando a palavra de Deus, pregando o Evangelho a tanta gente a quem ele pregou. Por isso, nós precisamos semear. Do jeito que for, precisamos continuar semeando a palavra de Deus. Esse mês é o mês que nós comemoramos o aniversário da nossa igreja. É o mês que nós comemoramos como o mês de missões. E nós vamos falar de missões durante todo esse mês. Nós vamos falar dentro daquela perspectiva de que cada um de nós somos um missionário. Temos uma missão dada por Deus, para que possamos levar o Evangelho àqueles que nos cercam.
Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Bondoso Deus, nós rendemos graças pela tua infinita bondade, pelo teu infinito amor, pela tua misericórdia. E suplicamos que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis a Ti em todos os momentos. Conduz, ó Deus, para que nós possamos ser sensíveis a estarmos, ó Pai, semeando, não importa quem, em qualquer situação, muitas vezes até mesmo sendo desdenhados, sendo perseguidos, até esbofeteados, mas que nós tenhamos a coragem e a rapidez de anunciar o Teu Evangelho, de lançar a Tua boa semente a todos que estiverem passando pelo nosso caminho. Ó Pai, e que o Senhor mesmo prepare a boa terra, para que receba a Tua palavra. Prepare, ó Deus, os corações para que possam não somente brotar, mas que possa de fato enraizar e frutificar e produzir a 30, 60 e a 100 por um. Ó Pai, não nos deixe desanimar, mas anima-nos a cada dia. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.